Voltei aqui para o artigo 5º mais uma vez. E agora nós vamos falar do inciso 5 a 10. Fica por aí porque logo a gente começa. Continuando no nosso objetivo de ser o mais claro e o mais conciso possível, já vamos direto aí para o inciso 5. Pessoal, o inciso 5, a palavra mais importante é onde diz proporcional. Então é assegurado a toda e qualquer pessoa resposta, né? Você tem direito a uma resposta, só que essa resposta tem que ser proporcional ao agravo. Quando a resposta for desproporcional, é que nós vamos ter problema. Nesse caso, você pode ter dano material, você pode ter dano moral ou dano à imagem das pessoas. Aqui no nosso material, coloquei para você a Lei 13.188 de 2015, que justamente regula a questão do direito de resposta. Interessante, aqui no nosso material já diz, somente nos meios de comunicação social, como rádios, jornais, televisão e portais na internet, não é cabível contra ofensas individuais, como por exemplo Facebook, Twitter e Instagram. Então nós temos o direito de resposta sempre proporcional ao agravo. Você pode pensar em uma resposta verbal, se você for ofendido verbalmente. Você pode pensar em uma defesa através de mãos, por exemplo, quando alguém tenta agredir você. O grande problema e o detalhe do inciso número 5 é a desproporção. Quando, por exemplo, alguém xinga você, você vai lá e bate na pessoa, você dá uma facada, você dá um tiro por causa de um xingamento. É aquele velho, né, que nós temos exemplo da doutrina da legítima defesa da honra. A pessoa xinga você, você vai lá e dá uma facada, um tiro ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, não se enquadra no direito de resposta. O direito de resposta, ele sim é um direito do cidadão, mas ele sempre deve ser proporcional. E a gente sabe, logicamente, que é difícil a pessoa muitas vezes chegar nesse equilíbrio, né? Ele identificar aonde está a proporção. Inciso 5 para a prova, simples demais. O inciso número 6, 7 e 8, nós costumamos estudar em conjunto. Quando eu trabalho nos cursos presenciais, eu sempre digo para os alunos, 6, 7 e 8 é um conjunto de 3 incisos que fala justamente da liberdade de consciência e crença. Pessoal, primeira coisa que tem que ficar bem claro aqui para vocês. O Brasil é um país laico. O Brasil é um país laico, o Brasil não tem religião oficial. Eu acho que todo mundo, inclusive em casa, já sabe disso. Por mais que lá no preâmbulo da Constituição Federal conste que sob a proteção de Deus. Se você ler o preâmbulo da Constituição, você vai ver que diz lá, sob a proteção de Deus. Esse Deus, ele não ofende a Constituição Federal, lá no preâmbulo já é um julgado do Supremo Tribunal Federal. Agora, como nós não temos religião oficial, é livre no Brasil você assumir qualquer religião. Os incisos 6, 7 e 8 regulam essa parte religiosa. Então, olha o 6, é inviolável a liberdade de consciência e crença, inclusive proteção dos cultos religiosos. Então a pessoa escolhe a religião que ela quer seguir e o culto também estará protegido. Aqui o quadrinho com algumas informações. Liberdade de consciência e crença. Crucifixos. Já houveram ações no Supremo Tribunal Federal para a retirada de crucifixos. Você em casa deve estar pensando, professor, mas por que retirar o crucifixo? Algumas pessoas pensaram da seguinte maneira, se o Brasil não tem religião oficial, por que nos órgãos públicos muitas vezes nós temos um crucifixo? Então eu quero que lá tenha o crucifixo, tenha a estrela de Davi, tenha, né, o símbolo da minha religião, da sua, não importa qual religião. Vamos colocar todos os símbolos. Esse foi o pedido que chegou ao Supremo, pedido para retirada dos crucifixos, isso já está pacificado hoje. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não precisa retirar, porque tem 2 aspectos envolvidos. Temos o aspecto religioso, mas também o aspecto cultural. Está marcado aqui para você, não há essa necessidade. Professor, e as escolas que ensinam religião? Olha a pergunta que está aqui no quadro para você. O ensino religioso pode ser em caráter confessional? Qual é o julgado do Supremo Tribunal Federal? O que vem a ser esse caráter confessional? É você colocar o seu filho em uma escola
que ensine uma determinada doutrina. A doutrina católica, evangélica, batista, da Umbanda, o que for. Você tem uma escola que vai ensinar apenas aquela filosofia religiosa. E a pergunta é, pode ter isso, pessoal? Ou a escola tem que ensinar a história das religiões? Será que você pode escolher uma doutrina e colocar o seu filho? Resposta, sim. Ensino religioso nas escolas pode ter caráter confessional. O Supremo Tribunal Federal já declarou que sim. É lógico que nas escolas públicas é em caráter facultativo, não é obrigatório o ensino religioso, tá ok? E nas particulares, logicamente, o cidadão ele pode escolher. Pode ter o caráter confessional, ou seja, pode ensinar apenas aquela doutrina? Resposta, sim. Decisão já pacífica do Supremo Tribunal Federal. Então, olha como a nossa aula ficou muito rica. Eu estou trazendo para você o inciso 6 e 2 jurisprudências já, tá bom? Seria muito simples eu vir aqui e só falar do 6, mas eu nunca iria fazer isso. Temos mais 2 pontos importantes. Está aqui o inciso 7 e o inciso número 8. O inciso 7 fala que é assegurado assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que é isso, pessoal? Imagine você uma pessoa presa, entidade civil de internação. Exemplo, um presídio. Será que o preso, lá no regime fechado, ele tem direito a continuar, profetizando não seria a melhor palavra, mas praticando a sua religião? É claro que sim. O preso ele tem direito a se confessar, ele tem direito a falar com o pastor. É logicamente que ele vai solicitar isso junto ao sistema penitenciário, mas é um direito dele a assistência religiosa. Está aqui na Constituição, no inciso 7 do artigo 5º. É assegurado tanto nas entidades civis quanto militares. Imagine você no serviço militar obrigatório, quando o soldado vai lá para aprender técnicas de guerra, quando o soldado vai lá para cumprir o seu papel junto com a nação brasileira. Ele tem direito ainda lá, quando ele está naquele momento único da vida dele? Resposta, sim. Então, entidades civis e militares de internação coletiva, seja um presídio militar, seja um presídio civil, seja um hospital, seja o serviço público, seja também o serviço militar obrigatório. É um direito do cidadão. E por último, o inciso 8. O inciso número 8 é o que mais cai em prova relacionado à liberdade de consciência e crença. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Pessoal, se você tem uma crença, se você tem uma convicção, você não pode ter nenhum direito seu retirado. Salvo se você se utilizar dessa religião, dessa crença, para eximir-se de uma obrigação que para todos foi imposta. Qual é a lógica do inciso 8º? Você escolhe qualquer religião, meu querido. É uma opção sua. O Brasil é um país laico. Não tem religião oficial. Agora, o que você não pode fazer? Você não pode escolher uma religião e se furtar. Você não pode se eximir de cumprir uma obrigação que é para toda e qualquer pessoa. 2 exemplos se fazem necessários aqui. Primeiro, serviço militar obrigatório. O soldado se apresenta lá com 18, 19 anos e informa: a minha religião não permite pegar em armas. Eu não posso pegar em armas, a minha religião não permite. O que nós temos, pessoal? Isso se chama escusa de consciência. A pessoa está se utilizando da religião para não fazer algo que é para todos do sexo masculino, prestar o serviço militar obrigatório. A Constituição ela traz uma solução para você. Se você se utilizar da religião para não fazer algo que é para todos, você tem que cumprir uma prestação alternativa. Você deve cumprir uma prestação alternativa. E essa prestação alternativa, se não cumprida, vai gerar problema na vida da pessoa, que é a suspensão dos direitos políticos. Então, o inciso 8º, ele tem um item importantíssimo, que é essa letra E que eu estou marcando aqui, ó. Estou marcando aqui a letra E, que é uma conjunção aditiva. Você precisa somar. Olha que interessante. Você vai se eximir de uma obrigação a todos imposta e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa. Então são as duas coisas. Eu não vou para o serviço militar obrigatório e eu também não vou prestar
a minha prestação alternativa. Nesse caso, eu vou ter a suspensão dos direitos políticos. Segundo exemplo seria o tribunal do júri. Tribunal do júri é aquele que julga os crimes dolosos contra a vida, é quando você vai dizer se a pessoa é culpada, é inocente, e vai ter todo esse desdobramento. Então, você chegando no tribunal do júri, você tenta fugir do tribunal do júri. Senhor juiz, eu não posso condenar ninguém, eu não vou conseguir dormir com a minha consciência depois. O que o juiz pode fazer? Atribuir para você uma prestação alternativa. Você vai então trabalhar aqui no fórum por 6 meses, auxiliando na secretaria. Aí o indivíduo responde, não, eu não vou para o tribunal do júri, mas eu também não vou ajudar aqui no tribunal. Então você está o quê? Recusando uma prestação alternativa, que seria auxiliar o tribunal, e você está se eximindo de uma obrigação legal para todos, que é o tribunal do júri. Então a soma da obrigação legal e da alternativa é que causa a suspensão dos direitos políticos. Tá ok? Só tem esses 2 exemplos, tá, pessoal? No caso do serviço militar obrigatório, nós temos prestação alternativa e no tribunal do júri temos prestação alternativa também. Caso não prestem os 2, olha, marquei bem a letra E, os 2, neste caso sim, você terá problemas. Inciso número 8 é a chamada escusa de consciência. Professor, pode ter alguma relação Estado e Igreja? Porque o Estado ele está separado da Igreja, pessoal. Não vamos entrar aqui na questão histórica, mas nós temos o Estado totalmente separado da Igreja. Pode haver alguma relação Estado e Igreja? Será que a Constituição Federal ela traz alguma exceção? Estado e Igreja. Temos uma exceção. Claro que temos uma exceção. Lá no artigo 19, inciso número 1. Você pode acompanhar depois aí na Constituição Federal. Quando houver aquilo que nós chamamos de interesse, quando houver interesse público. Quando você tem interesse público, é possível sim uma relação do Estado com a Igreja. Exemplo, uma igreja faz um sopão comunitário para atender as pessoas menos favorecidas, as pessoas carentes. Faz aquele sopão e quer levar na comunidade, só que a igreja não tem veículos, não tem pessoas suficientes para entregar aquele sopão. Será que essa igreja pode pedir uma ajuda para a prefeitura? Pode. Será que a prefeitura pode ceder às pessoas, os servidores? Pode. Os veículos? Pode. Por quê, pessoal? Porque você tem um sopão comunitário feito por uma igreja, mas você tem um interesse público. Neste caso, está configurado, né, uma relação Estado e igreja com interesse público e é possível utilizar servidores públicos, gasolina e viaturas, automóveis oficiais da prefeitura, tá bom? Esse é só um exemplo para você ver que nem tudo é estanque. Nós temos exceção para quase tudo, pessoal. Inciso 6, 7, 8, tranquilo para vocês que estão em casa? Facilzinho, né? Como nós aqui no nosso curso pelo YouTube, nós estamos tentando ser o mais concisos possíveis, né? Mais objetivos possíveis, nós queremos que você estude o 6, o 7 e o 8 em conjunto. E não vai errar isso aqui nunca numa prova. O inciso número 9, na sequência para você, ele fala da liberdade de expressão, pessoal. Esse inciso 9, ele já caiu muito em prova nos últimos anos, ele continua aparecendo, tá? Porque fala aqui na questão da censura. A pergunta que se faz sempre, existe censura no Brasil? Estou fazendo essa pergunta para você que está do outro lado da tela. Existe censura no Brasil? Resposta, não. A Constituição Federal de 88, ela veda toda e qualquer forma de censura. Então, olha só, o inciso número 9 do artigo 5º é livre, marque essa palavra, é livre a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Eu já sei o que você está pensando. Ah, professor, mas eu ligo a minha televisão e tem um númerozinho lá na tela da televisão que diz 16, 18, aquilo nós chamamos de classificação indicativa. Lá no artigo 21, inciso número 16, fala que é uma competência da União classificar a programação, mas aquilo não é censura. Não existe nenhuma forma de censura no ordenamento jurídico brasileiro. Quero que você faça a leitura do artigo 220, parágrafo 2º, inclusive está aqui no nosso material.
Pessoal, só uma observação. Se for possível, você dá um likezinho no nosso vídeo, se você está curtindo. Se acha que essa aula serve para alguma coisa, dá um like, se inscreve no nosso canal. Você não imagina como é importante para a gente que trabalha com conteúdo gratuito aqui no Facebook ter esse like. Nosso canal ainda é recente, temos poucas pessoas, mas se possível dá um likezinho, porque ajuda aí no algoritmo do YouTube e vai ajudar um pouquinho mais aqui o nosso canal. O artigo 220 fala: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer tipo de restrição. É vedado, é proibido toda e qualquer forma de censura, política, ideológica ou artística. Artigo 220, mega importante. Então, inciso 9, completo para você. Como isso costuma cair em prova? É livre, pessoal, e não existe censura no Brasil. A censura, ela não existe, e a livre artística, científica, de comunicação, independentemente de censura. Inciso número 10. São invioláveis. São invioláveis. O que é inviolável, professor? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização, dano moral, material ou à imagem. Estou aqui agora filmando uma aula para o YouTube. Pessoal, eu estou disponibilizando a minha imagem para o YouTube porque eu quero. Porque eu tenho direito à minha imagem. Isso não autoriza que outras pessoas do outro lado da tela copiem o vídeo, comercializem, façam brincadeiras, tornem de repente esse vídeo um vídeo fake, com coisas que eu não falei, colocando, editando. Isso vai fazer com que gere para mim até uma indenização, porque eu vou ter um dano à moral, eu vou ter um dano à imagem. Então, interessante. É inviolável, as pessoas têm direito à sua própria imagem. Estou disponibilizando, estou dando meu exemplo agora do inciso 10. O inciso 10 é um exemplo clássico para o YouTube. Estou aqui gratuitamente, 0800, fornecendo para vocês em casa um material que eu espero que seja de qualidade para vocês, totalmente gratuito. Mas isso não implica que você possa comercializar esse vídeo. Nesse caso, pode gerar sim uma indenização. Então, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são garantidos e nós temos sim direito a uma indenização. Lá no início dos nossos blocos eu falei, vê se você lembra ainda, nos vídeos anteriores, o que eu falei para você no vídeo anterior? Que nós temos direitos e garantias. Inclusive eu diferenciei o que é um direito e o que é uma garantia. O inciso 10 ele dá o direito. Qual é o direito que nós temos aqui no início? Intimidade, vida privada, honra e imagem. Então aqui você tem o direito. Qual é a garantia para você não ter esse direito quebrado? Nós temos uma garantia, que é a indenização. Garantia. Então a garantia é a indenização e o direito é vida privada, honra e imagem. Aqui eu coloquei uma foto do nudes. Você que está em casa, você já fez o seu nudes hoje, pessoal? Eu falo hoje porque virou moda agora, todo mundo faz nudes. E eu, inclusive, em aulas anteriores também já falei que as fotos do celular, geralmente elas vão para uma nuvem. Essa nuvem, ela fica hospedada em vários países. E aí você entra naquela questão do direito do esquecimento. Se você não viu o nosso vídeo anterior, procura lá no artigo 5º, caput, tem aqui no YouTube, você vai ver que eu falo do direito ao esquecimento. O nudes, se vazar um nudes de vocês, será que você tem direito a uma indenização? Sim. Eu tenho direito a tirar a foto que eu quiser do meu corpo. Só que as pessoas não têm o direito de saírem espalhando essas fotos. Tá? Então toma cuidado com o nudes. E o seu nome incluído no SPC Serasa de forma irregular também pode gerar uma indenização. Tá ok? Tem casos no Brasil, né? Contas pagas que a empresa não deu baixa no sistema, insere o nome da pessoa no SPC Serasa, entra com uma ação judicial e vai com certeza receber uma indenização. Beleza, galera? 5 incisos mais, hein? E nós estamos firmes aqui no YouTube. Próximo bloco eu vou retornar com mais incisos. Vamos seguir trabalhando aí até o final do nosso artigo 5º. Beleza, galera? Um grande beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.